irmãos, continuando a nossa exposição no livro de Marcos, continuamos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 31. Marcos, capítulo 10, os versos 17 ao 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos corações, Senhor, nesta noite, para que nós venhamos discernir o teu evangelho, Senhor, e também aplicar, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A Bíblia ensina que os pecadores, na verdade, eles não buscam a Deus. Pecadores não buscam a Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Ninguém pode vir a Deus se o próprio Deus não trazer essa pessoa. O apóstolo Paulo, refletindo na harmonia da palavra de Deus, evidenciada no Antigo Testamento e com a confirmação também do Senhor Jesus em dizer isso, ele escreveu em Romanos 3, versículos 10 e 12: Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Não há um sequer. Essa, meus irmãos, é uma obra de Deus. Só Deus, somente Ele, pelo milagre da resolve buscá-lo de todo o nosso coração. E é isso que Moisés disse aos filhos de Israel em Deuteronômio 4:29. E você vai
encontrá-lo se você procurá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Em Jeremias 29:13, Deus mesmo declara aqui: buscar-me-ei e encontrar-me-ei, quando me buscardes de todo o vosso coração. E na passagem em questão aqui, vemos esse jovem. O incidente descreve que foi um encontro real entre um homem rico e o rei Jesus. Não é aqui uma parábola. Aqui temos uma história real. A resposta de Cristo a ele demonstra que o interesse superficial na vida eterna deve ser confrontado. E esse jovem foi confrontado com a escolha que ele teve entre ele e Deus. Entre satisfação na vida e plenitude na vida futura. Interessante que esse jovem, ele não questionou o que Jesus disse. Notem que ele nem argumentou após a fala de Jesus. Ele simplesmente foi embora. Quando ficou claro que o que Jesus disse iria custar muito a esse jovem, o seu orgulho, as suas posses, então ele decidiu que o preço era alto demais para ele, até mesmo para a vida eterna. Aqui, meus queridos irmãos, não tem como nós não imaginarmos nós nessa situação. Você já parou para pensar se você estivesse nessa situação, no lugar desse jovem? O texto aqui diz que esse jovem, ele tinha muitos bens. E se Jesus dissesse para você: larga tudo, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga? Difícil, hein? Muito difícil. Esse jovem parecia aqui à primeira vista um candidato ideal. Algumas pessoas têm de ser persuadidas das verdades básicas do ensino das Escrituras a respeito de Deus, né? Sobre o céu, o inferno e vida eterna. Mas aparentemente nenhum pré-evangelismo aqui foi necessário nesse caso. De fato, a primeira coisa que fez quando ele veio para Jesus foi perguntar-lhe sobre como obter a vida eterna. Mas Jesus não pediu uma oração, né? Interessante aqui. Ele não fez um apelo ou disse: deixa eu fazer uma oração para você me aceitar, né? Não é isso? No evangelismo moderno, como nós vemos nos dias de hoje, aceitar Jesus depois do apelo que o pastor faz. Em vez disso, ele colocou um obstáculo enorme no seu caminho, forçando-o a decidir o que era mais valioso para ele: Deus e a vida eterna, ou a sua própria vontade e as riquezas do mundo presente. E, infelizmente, ele optou por seguir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Ele queria a vida eterna, mas não o suficiente para abandonar o seu orgulho e as suas posses. Em vez disso, ele queria acrescentar a vida eterna ao que ele já possuía em seus próprios termos. Esta é uma história trágica de um homem aparentemente devoto que falhou o teste mais importante da sua vida. Versículo 17 nos diz que o encontro se desenrola no diálogo entre Jesus e o jovem. Como ele estava sentado em uma viagem, um homem correu para ele e se ajoelhou. Esse jovem se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus, em Mateus 19,16, introduz uma outra palavra na frase, a palavra grega kaiodo, que quer dizer: e eis que um homem correu para ele e ajoelhou-se diante dele. E Mateus observa que ele era jovem, Lucas observou que ele era um governante, e todos os três relatos de que ele era rico. Então se tratava aqui de um jovem rico. Esse jovem, começou bem, irmãos. Ele começou muito bem. Ele procurou urgentemente a vida eterna
que ele não sabia como possuir. Desconsiderando sua reputação e sua dignidade, ele humildemente veio a Jesus se ajoelhando, publicamente. Um contraste com os nossos dias, que muitos nem pensam na vida eterna. Na verdade, a grande maioria, grande parte dos evangélicos só pensa em bolsos fartos e na bênção tão esperada. Por isso que essas igrejas hoje em dia estão cheias pregando essas coisas. Mas como que eu posso falar uma coisa dessas, julgando a grande maioria dos evangélicos? É simples, irmãos, muito simples. Faz um culto de vitórias. Faz um culto de vitórias, o culto das bênçãos, culto dos milagres, para você ver o tanto de crente interesseiro. A gente lota essa igreja rapidinho. Parece gente de tudo que é lugar, querendo bênção tão esperada, querendo ver milagres. Agora chama essas mesmas pessoas para um grupo de oração, para um estudo da palavra, porque são terrenos, irmãos. São terrenos, estão focados nas coisas passageiras deste mundo. Irmãos, esse jovem começou perguntando ao mestre como que ele faria para ganhar a vida eterna. Algo muito bom aqui. O fim da conversa, no entanto, não foi tão bom. Mas esse jovem começou bem, pensando nas coisas do céu. Ele queria ir para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou certo, pensando nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Como nós vemos em Colossenses capítulo 3, que diz que devemos focar, não somente focar, mas focar e buscar as coisas celestiais. Em contraste diz, e não as coisas terrenas, passageiras. Focar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Essa é a instrução bíblica. Qual que é a instrução bíblica para o cristão? Focar nas coisas celestiais e não focar nas coisas terrenas. Em outras palavras, não colocar o seu coração nas coisas terrenas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Eu quero que você responda para você mesmo. Você anseia ir para o céu? Você tem isso no seu coração e anseia? Um dia eu quero estar na eternidade com o Senhor Jesus. Isso passa pela sua cabeça com frequência? Eu tenho certeza que essa pergunta todo mundo vai responder sim, Se alguém perguntar, você quer ir para o céu? Todo mundo vai falar sim. Agora aguarde um pouco aí, que eu voltarei a essa pergunta um pouco mais tarde. Outra coisa, sobre esse jovem positivo, além dele querer ir para o céu, e aqui iniciar no sentido de ele, nas coisas celestiais, é que ele foi para a pessoa certa. Ele foi direto à pessoa certa, ao contrário de muitos que inutilmente perseguem a verdade espiritual, às vezes do professor errado, ou igreja errada, ou na religião errada. E esse jovem aqui, no caso, veio para o Senhor Jesus Cristo. O único que é o caminho, o único que é a verdade e o único que é a vida. Esse também é um grande problema nos nossos dias. As pessoas acham que às vezes é o pastor, que é uma espécie de semideus. Eles acreditam em tudo que o pastor fala. Muitos, quando decidem sair da igreja desses pastores, que se autoproclamam os ungidos de Deus, muitos ficam com medo de sair da igreja. Eu já vi muitos casos desses. As pessoas têm medo de sair da igreja por causa do pastor, do ungido, porque senão eles vão perder a cobertura espiritual do pastor. Não posso sair, porque senão vou perder a cobertura do ungido. E essa é a maior besteira, meus irmãos, que existe e que muitos, infelizmente, passam por essa escravidão em muitas igrejas, Não em igrejas de Deus, na verdade, irmãos, mas sinagogas de Satanás, porque elas têm medo de sair. Eu sempre falo isso. Se a pessoa vai a uma igreja que o pastor é infiel, uma igreja cheia de heresias, que não segue os ensinamentos bíblicos, ela não deve ficar lá, irmãos. Não deve. Porque lá, na verdade, se ela estiver, ela vai estar sob maldição. Não é isso que diz a Bíblia? A Bíblia usa a palavra em Gálatas 1, 8, 10, anátema.
A pessoa que segue um outro evangelho está sobre maldição. A palavra anátema é maldição. Maldito, está sobre maldição. Na segunda carta de João, ele diz que o falso pregador nós não devemos nem receber em casa, muito menos ir na igreja, porque nós nos fazemos cúmplices. É isso que João diz. Você não recebe ele nem na sua casa, porque senão você vai ser cúmplice dele. Imagina então você frequentar a igreja onde tem falsos ensinos, de um falso profeta, de um falso mestre. A pessoa, além de ser cúmplice, ela também colabora na propagação do falso ensino. Isso é muito sério. Por isso, meus queridos irmãos, devemos estar afiados no Evangelho, na palavra, para sabermos diferenciar pregadores fiéis dos pregadores falsos. Saber diferenciar o que é uma igreja do Senhor e o que é o que a Bíblia diz que é sinagoga de Satanás, o que não é igreja. Assim como esse jovem que começou certo, devemos procurar também certo. Devemos procurar um só, irmãos, o Senhor Jesus. E devemos ir na igreja dele. Na igreja dele. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja não é do pastor, do presbítero, da equipe de louvor, não. A igreja é do Senhor Jesus. Devemos frequentar a igreja do Senhor Jesus. Isso eu digo porque a maioria das igrejas evangélicas modernas não são de Jesus. São dos pastores. É o pastor que manda. Não é Jesus. São igrejas pastocêntricas, focadas no pastor, e não cristocêntricas, centradas em Cristo. E nessas igrejas não é feita a vontade de Jesus, mas a vontade do pastor acima de tudo. Irmãos, você só deve seguir um pastor se ele te apontar para Cristo. Não é do jeito do pastor na igreja. Mas pode ser a vontade de Jesus e também a vontade do pastor, né? Vamos dividir então o negócio? Não, não pode. É sempre a vontade, somente a vontade de Cristo. Cristo rege a sua igreja através da sua palavra, do seu evangelho. O pastor na igreja é um simples mensageiro, e por sinal, um simples pecador mensageiro. Um simples, que deve ser fiel à palavra de Deus e levar as pessoas ao único e verdadeiro pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, Ele é o único digno. E a vontade de todos, meus irmãos na igreja do Senhor, a vontade de todos, inclusive do pastor, do presbítero, de todos, devem estar na palavra, serem submetidos à vontade do Senhor Jesus. Mas como que eu vou saber qual que é a vontade do Senhor Jesus? Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Resposta preciosíssima nos nossos dias e muito simples. Na Bíblia, na palavra, irmãos. João Calvino estava corretíssimo, né? Quando ele disse que é somente a Bíblia, né? Que o Senhor Jesus rege a sua igreja através da sua palavra. Esse ensinamento estava corretíssimo. Isso significa, se não estiver totalmente de acordo com a Bíblia, não está no barco. Jesus não está lá, irmãos. Jesus não está. Se a Bíblia não é pregada fielmente, Jesus não está lá. Jesus não faz parte. Ensinamento muito importante para nós nos nossos dias. O nosso foco é a palavra, irmãos. É a palavra do Senhor. Ele rege a sua igreja através do seu evangelho somente. Versículo 18. E Jesus disse-lhe: por que me chamas bons? Ninguém é bom, senão Deus. A resposta do Senhor: por que me chamas bom? Ninguém é bom aqui, senão a Deus. É claro que não foi uma negação da sua divindade aqui. Jesus estava querendo dizer algo importante a esse jovem. Antes que o evangelho possa ser apresentado às pessoas, elas devem entender que elas não são boas aos olhos de Deus. E que nenhuma quantidade de esforço humano ou prática religiosa pode tornar uma pessoa boa. O problema aqui era que o entendimento desse jovem sobre Jesus era de um homem. E ele aborda Jesus dizendo bom mestre. No caso, um bom homem. A repreensão de Jesus foi para mostrar a ele que nenhum homem é bom.
E foi nesse sentido. Mas apenas Deus, apenas o Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a ele: nunca chame nenhum homem de bom, porque bom somente é o Senhor. Antes da sua conversão, o apóstolo Paulo foi muito parecido com esse pecador religioso. Ele era circuncidado ao 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. A bondade da natureza de Deus é revelada na lei. E quando Paulo mediu contra a lei, ele percebeu que ele não era tão justo assim, mas que ele era um pobre, miserável pecador. E ele comparou o melhor que ele podia fazer a um esterco, em Filipenses 3, 4 a 8. E o Senhor, então, desafiou esse homem aqui, como fez com Paulo mais tarde, mostrando a ele que se julgar pela lei não vai dar muito certo, irmãos. Não vai. Por mais boas que as nossas obras possam ser, nós não somos tão bonzinhos como nós achamos que nós somos. Eu acho interessante uma frase que Charles Spurgeon costuma dizer: se alguém disser que você é mau, não fique bravo, você é muito pior do que eles estão dizendo. Né? Na verdade, é uma pessoa que entendeu que ela não há algo bom nenhum em mim. Paulo achava que ele era o cara, até ele encontrar o Senhor Jesus. Não somos tão bonzinhos, meus irmãos. Esse jovem se achava bonzinho. Cumpriu todos os requisitos da lista dos exemplos que o texto aqui apresenta. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudará, vai honrar o pai e a mãe. Tudo isso aqui ele fazia. Né? Então, quer dizer, eu sou bonzinho. E ele disse no versículo 20: mestre, eu guardo todas essas coisas desde a minha mocidade, desde que eu era pequenininho. Faço tudo isso. E esse jovem governante estava convencido de que a sua observância da lei estava vinculada à sua própria justiça. Sua alegação de ter guardado todas as coisas, desde a juventude até aquele momento, revelou o seu fracasso em realmente entender o seu pecado. Sua autojustiça tinha cegado a revelação da lei do seu pecado. Para ele, como para os fariseus e rabinos, a lei focava apenas no comportamento externo. Foi essa a noção equivocada de que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Se ele tivesse realmente compreendido a lei, ele teria percebido também, como Paulo veio a entender depois da sua conversão, de que não há um justo sequer, nem umzinho, irmãos. Não há. Irmãos, por que você segue os mandamentos de Deus? Se você responder que é para ir para o céu, você está totalmente errado. A lei revela o pecado, ou seja, o que Deus odeia. O que é o pecado, irmãos? O pecado é o que Deus odeia. Isso que é pecado. Quem determina o que é pecado? Deus. O que é o pecado que Deus determinou? O que Ele mesmo odeia. Isso que é pecado. Se alguém um dia perguntar para você, o que é pecado? Você fala, pecado é o que Deus odeia. É o que confronta a natureza santa de Deus. Isso é pecado. E nós fazemos muito isso. Confrontamos a santidade de Deus o tempo todo, irmãos. O único motivo pelo qual nós seguimos os mandamentos de Deus deve ser porque nós o amamos e não queremos afrontar a sua santidade. Caso contrário, meus irmãos, nós caímos no engano de apenas seguir a Deus por medo de ir para o inferno. Tentamos cumprir os mandamentos porque nós amamos a Deus, entendemos que Ele é santo, porque reconhecemos a sua santidade e o nosso pecado afronta a sua santidade. Por isso que nós tentamos fugir do pecado, irmãos. Por isso que nós, cristãos, lutamos contra o nosso próprio pecado e tentamos o tempo todo nos voltar para as boas obras, por causa disso.
E devemos entender, meus irmãos, que nenhum esforço nosso ou a nossa religião pode nos levar para o céu. Nada disso vai levar a gente para o céu. Por isso que nós não confiamos em nossa própria justiça, justiça própria, mas nós confiamos na justiça do Senhor Jesus. Não é o que nós fazemos, irmãos, é o que Cristo fez. Se vamos para o céu, não é por nada que nós podemos fazer nesse mundo, mas pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Versículo 21 a 22, olhando para ele, Jesus sentiu amor por ele e disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me siga. Mas com essas palavras nós vemos que ele ficou triste. Ele foi embora de luto, ele foi embora triste. Ele foi embora triste porque ele tinha muitos bens. Motivado por um amor por ele, aqui Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Jesus falou com amor: vende tudo que você tem, dê aos pobres, que aí então você terá um tesouro no céu. E vem e me siga. Irmãos, quando eu vejo essa passagem, não tem como não nos colocarmos na pele desse jovem, né? Você já se imaginou encontrando com Jesus, ele dizendo essa mesma coisa? Vende tudo que você tem, me siga. O que você acha que você diria ao Senhor Jesus? Irmãos, eu não gosto de hipocrisia. Eu acredito que não somente eu, mas como todos nós aqui, faríamos talvez a mesma coisa que esse jovem fez. Sem dúvida. Como eu sempre digo, eu não gosto de hipocrisia. Talvez eu faria a mesma coisa e você também. E iríamos também como ele foi, tristes, embora. Eu acredito que esse texto aqui, irmãos, serve muito para nos mostrar o quão apegado nós somos a esse mundo passageiro. O quão apegado nós somos às coisas do mundo. O quão na zona de conforto muitas vezes nós ficamos e nós não queremos sair dela. E nesse contexto vemos que os que têm mais sofrem mais. Por isso que vemos que a resposta do jovem foi que ele ficou triste. Ele foi embora de luto, porque ele tinha muitos bens. E notem, aqui, o pecado desse jovem, aqui ele foi culpado de blasfêmia contra Deus, adorando um outro Deus. Sua riqueza e posses, e Deus não tolera rivais. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: porque ou há de odiar a um, ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. É o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6, 24. Não podemos servir Deus e as riquezas terrenas e a satisfação temporal, que é colocada acima de Deus. Na verdade, irmãos, é idolatria. Como eu mesmo disse, provavelmente, nós todos aqui faríamos o mesmo. E pecaríamos escolhendo as riquezas desse mundo do que escolher o próprio Deus, o Senhor, o nosso maravilhoso Senhor. Um outro fato interessante que nós notamos no texto é que Jesus não pediu para eles venderem tudo e dar o dinheiro para ele. Vende tudo e me dá o dinheiro, né? Como grande parte das pessoas hoje em dia fazem. Jesus disse o que aqui? Vende tudo que tem e dai aos pobres. Interessante isso aqui. Esse texto aqui é muito importante. Dai aos pobres, aos necessitados. Notem que o apóstolo Paulo imitava o Senhor Jesus, né? Ele exigia as coletas no culto, conforme nós vemos em Coríntios capítulo 16. Ele exigia as coletas no culto para a obra de Deus e também para levar para os irmãos necessitados de Jerusalém. É especificado ali, Coríntios capítulo 16. Que as ofertas também eram levantadas para os irmãos necessitados de Jerusalém, que estavam sofrendo grande perseguição. Hoje em dia, muitas igrejas estão muito preocupadas com o conforto próprio e perderam a perspectiva bíblica de que é melhor dar do que receber. Dar aos necessitados, aos pobres.
É uma tarefa bíblica, irmãos. Bíblica. Tragicamente, esse jovem, aqui na encruzilhada do seu destino, face a face com o Salvador, cometeu esse erro e tomou o caminho largo que leva à destruição e rejeitou o caminho estreito que conduz à vida eterna. A lição de Jesus, que é chamada por muitos de a trágica história do jovem rico, reflete em sua declaração em Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse se salvará. Aquele homem que parecia estar sinceramente buscando a vida eterna, mostrou naquele momento que foi para o caminho errado. Claro, meus irmãos, que não sabemos se ele se arrependeu, mas naquele momento ele escolheu não a vida, ele escolheu não Jesus, mas o caminho do apego às riquezas e às coisas passageiras desse mundo. Um ensinamento importante aqui. Podemos muitas vezes ter fé superficial, como esse jovem. Estar com a motivação correta, querer as coisas erradas, as coisas corretas, né? Muitas vezes fazer os ritos da igreja, mas quando nos confrontamos com o Senhor Jesus, dizemos não. Isso é a religião, irmãos. Nós devemos fugir. E depois de ver que esse jovem rico se afastou, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil será para aqueles que são ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos aqui ficaram espantados com as palavras do Mestre. Que dureza, que palavra dura do Mestre aos discípulos, a esse jovem. Que dificuldade, quão difícil é entrar no reino de Deus. Em sua cultura, riqueza e poder eram sinais de bênção de Deus. Mas Jesus os confrontou, dizendo que a entrada no reino é difícil para os ricos. Isso por 3 razões ele fez. Em primeiro, porque a sua riqueza dá uma falsa sensação de segurança. Paulo ordenou a Timóteo instruir aqueles que são ricos nesse mundo a não serem altivos, mas que não colocassem a esperança na incerteza das coisas desse mundo, nas riquezas, mas colocar em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para desfrutar. Em segundo lugar, porque eles também podem ser consumidos com as coisas do mundo, porque como a própria Bíblia diz, porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo advertiu, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por esse anseio por ele, desviam-se da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. O apóstolo João emitiu um aviso parecido em 1 João 2, 15 e 16, dizendo: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqueles que se agarram às riquezas são como o tolo ambicioso rico da parábola de Lucas 16, 19 a 31, que só queria ajuntar e ajuntar. Onde o Senhor disse: insensato, esta mesma noite a sua alma será exigida de você, e agora quem será o proprietário do que você preparou? Então o homem que armazenava um tesouro para si mesmo não é rico para com Deus. Outra coisa importante para entendermos com esse texto: os ricos podem ser religiosos até cumprir os mandamentos e mesmo assim não ter o reino de Deus em seus corações. Ir para a igreja, irmãos, não quer dizer que o seu coração está cheio de Deus. Dependendo de como você tem orado, a sua oração não faz o seu coração estar em Deus. Dependendo de como você ler a Bíblia,
o seu coração pode não estar em Deus. Você pode dizer, eu sou um cristão, e até falar de Jesus para os outros, e também não ser um cristão. Esse jovem rico se achava crente, até ele se deparar com o Mestre Jesus. O que te faz cristão de verdade é o que você faz quando você se depara com o Senhor Jesus. Qual é a sua reação? Qual é a sua resposta ao ensinamento do Mestre? Irmãos, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, mas como sempre, responda para você mesmo. Quem aqui gostaria de ser rico? Você entendeu que se você for rico, será muito difícil você se desprender da riqueza e terá uma probabilidade muito maior de se apartar de Deus? Você realmente entendeu o que a Bíblia está ensinando aqui? Você entendeu muito das coisas que foram ditas aqui? Você entendeu o contexto do apego às coisas materiais? Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? É muito difícil um rico entrar no reino do céu. É difícil. Ser rico, todo mundo quer, na verdade, irmãos. Até eu também. Quem não quer ter uma vida confortável, irmãos? Mas eu tenho, irmãos, orado de uma forma diferente a Deus. Eu oro a Deus para me afastar de tudo o que pode me afastar dele. Talvez por isso que eu não sou rico, né? E talvez por isso que ele não permitiu que eu fosse rico. Porque caso contrário, talvez eu nem estaria aqui pregando hoje, irmãos. E graças a Deus por isso. Deus não permita que nós venhamos a prosperar demais e esquecer dele. E o Senhor diz, na realidade, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Existem várias interpretações aqui sobre a agulha, né, o significado da agulha, e é improvável que seja uma agulha de costura, né, como nos nossos dias. Isso porque a agulha naquela época era um buraco que tinha nos portões, né, onde era pequeno demais para os camelos passarem. Né? Então provavelmente estava falando desse buraco de agulha, onde os camelos ficavam, só entravam os homens, porque o buraco não era grande o suficiente para os camelos entrarem. Então a agulha nesse caso era, né, esse daqui. Inclusive lá em Jerusalém tem ainda as portas, né, tem os buracos, né, dos camelos que eles chamam de agulha. Provavelmente então era essa agulha que ele estava se referindo. A gente vê muitas postagens, né, online que mostram o buraco da agulha, né, de costura, mas provavelmente não era essa agulha aqui que está se referindo. Né? Ainda mais espantado, então, os discípulos disseram: então quem pode ser salvo, Senhor? Meu Deus do céu! Quem que vai ser salvo? Ninguém vai ser salvo. Que ensinamento duro esse! E olhando para eles, Jesus disse claramente: o que para os homens é impossível, não é para Deus. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Aqui claramente mais um indício de que a salvação, se ela não for por Deus, não tem como ela acontecer. A salvação é um ato soberano de Deus e não é por esforço humano. E é por meio dele, e só existe um caminho. É só por ele, vem dele, e só existe um caminho para a salvação. Quando pecadores, pelo poder do Espírito Santo, chegam ao ponto onde eles desejam se arrepender e serem salvos, porque foram chamados para isso, reconhecem a sua culpa e podem chamar a Deus e pedir para Ele graciosamente que perdoe os seus pecados por intermédio do nosso maravilhoso Senhor Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, irmãos. A salvação vem de Deus, um ato soberano, e existe um só caminho, o Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus. Versículo 28. O Pedro aqui, sempre espontâneo Pedro, começou a dizer, né? No versículo 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Como Pedro apontou, ao contrário do jovem rico e muitos outros seguidores, os discípulos eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eu quero, na verdade, terminar esse sermão, irmãos, voltando para a pergunta que eu fiz no início. Você anseia em viver com Deus? Mas você anseia como o jovem rico, que ansiava mais as riquezas desse mundo do que viver com Deus? Ou você anseia como os discípulos, que deixaram tudo para seguir o Mestre? Declaração de conclusão do Senhor: muitos, mas muitos que são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Significa simplesmente que tudo nesse mundo vai acabar, tudo nesse mundo passageiro, e todos os possuidores de tesouros, propriedades, tudo isso vai ficar aqui, irmãos. Tudo isso vai chegar a um fim, tudo isso vai acabar. E os ricos que rejeitam a Cristo serão espiritualmente pobres para todo o sempre. Você anseia esse mundo mais do que o Senhor? Você ama mais esse mundo do que a Deus? Aqueles em que Deus é o seu maior tesouro e que perderam totalmente a esperança nesse mundo, esses sim, irmãos, estão no caminho certo. E para finalizar, eu gostaria de terminar citando uma frase de um missionário e mártir, Jim Elliot, que disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode se perder. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque a salvação vem do Senhor. Ó Senhor, como vemos no texto, quão difícil era entrar no reino dos céus. Na verdade, Senhor, é impossível nós entrarmos no reino dos céus pelos nossos próprios esforços. Mas isso é possível ao Senhor, Pai, que enviou o maravilhoso Senhor Jesus. E pela fé nele nós podemos, Senhor, ter acesso ao Pai. Quantos ensinamentos preciosos, Senhor, nessa passagem. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a nos desapegar desse mundo passageiro. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a nos desapegar das riquezas. Ó Senhor, não é errado, Senhor, ter uma vida confortável. E o Senhor nos dá, Senhor, as coisas desse mundo para desfrutar. Mas nos ajude, Senhor, a nunca, Senhor, nos apegar a esse mundo e colocar as coisas desse mundo passageiro acima do Senhor. Nos guarda firme, Senhor. Nos guarda firme, Senhor, no seu Evangelho. Senhor Jesus, nos guarda firme, Senhor, para que nós possamos caminhar até o fim, Pai. E nós temos essa certeza, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor mesmo terminará, porque nós não somos capazes de fazer. Ó, Senhor, a resposta graciosa do Senhor Jesus: não é possível a nós. Nós não conseguimos. Nossas obras não passam de esterco. Mas graças a Deus, Senhor Jesus, pelas suas obras perfeitas. Graças a Deus, Senhor Jesus, porque pelas suas obras nós somos sarados. Porque pelas suas obras nós temos acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nos mantém firme. Nos ajude, Pai. Nos guia cada dia, Pai, para que nós possamos glorificar o seu maravilhoso nome. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós agora vamos começar, vamos ter um momento das ofertas.